Olá, boa tarde, Antônio, boa tarde, Flávia. Eu vou tentar aqui, na surpresa, né, tentar iniciar aqui a conversa entre vocês, né? A ideia dessa sessão é a gente falar um pouco, né, sobre aí o desenvolvimento, né, do marco regulatório no mercado de securitização. A gente, mais recentemente, né, teve a última grande mudança, foi a Instrução CVM 600, né, que tratou, né, sobre a regulamentação do mercado de CRA, e também mudou algumas coisas para as operações de CRI também. E agora a gente está na rua, né, com a audiência pública das companhias securitizadoras. Então, a ideia, né, desse painel aqui é discutir um pouco isso, né, como que está essa nova regulamentação que está vindo. E aí, Antônio, eu queria te perguntar, colocar como primeira questão para você elaborar um pouco qual foi o racional, né, da CVM ao colocar, né, essa audiência pública. O que está por trás? Tá bom? Tá ótimo, Leonardo. Obrigado pelo convite aí da Ucbar, né? Agradeço em seu nome, prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre a audiência pública, né? Sobre a norma das companhias securitizadoras. Então, inicialmente, eu gostaria de comentar que a gente está numa transição, né, na abordagem regulatória da CVM em relação às companhias securitizadoras, e não deixa de ser um reconhecimento, né, a importância da atividade das companhias securitizadoras e do papel que elas vêm exercendo, né, no mercado de capitais no Brasil e tem o potencial de exercer daqui para frente. Então, a gente passa a ter um tratamento mais customizado, mais modulado, específico para as companhias securitizadoras. Hoje, como vocês sabem, as companhias securitizadoras são reguladas pela Instrução CVM 480, né, na capacidade de emissores, né, dos certificados. E isso quer dizer que a CVM tem um tratamento não customizado, né? Trata as companhias securitizadoras da mesma forma que trata os demais emissores, as demais companhias abertas que vêm ao mercado captar recursos para seus projetos de crescimento, suas atividades empresariais, o que é uma abordagem assim, muito diferente do que as securitizadoras efetivamente entregam, né, para o mercado. E aí, quando eu falo entregam para o mercado, eu trago muito a questão de prestação de serviço mesmo para os detentores dos certificados de recebíveis. A abordagem regulatória típica, né, para um emissor tradicional do mercado, ela é muito focada no disclosure de informações, né, tanto informações periódicas como informações eventuais, para que o investidor tenha todas as informações necessárias para tomar uma decisão de investimento, seja de adquirir aquele valor mobiliário, seja depois de alienar, ao passo que para as companhias securitizadoras a gente entende que a gente deve dar um passo a mais, e é isso que a gente faz aqui por meio dessa audiência pública. Ou seja, por um lado, a gente faz uma revisão dessas informações que usualmente a gente solicita dos emissores de maneira geral, avalia que nem todas elas são necessárias, né, e adequadas para as companhias securitizadoras na condição de emissores. Por outro lado, a gente percebe a necessidade de trazer aspectos relacionados ao funcionamento das securitizadoras, à estrutura que elas devem ter para a prestação dos serviços, normas de conduta, compliance, né, controles internos. Então, todas essas abordagens, né, que são típicas de prestadores de serviço no mercado de capitais, passam a ser contempladas nessa nova norma. A gente se inspira muito aqui na regra atinente aos administradores fiduciários, que é a Instrução CVM 558. A gente também utiliza, né, parte dos conceitos que a gente já havia incorporado por meio da Instrução 600. Na Instrução 600, a CVM já deu uma pincelada, já avançou um pouco nessas questões relacionadas
as normas de conduta para as companhias securitizadoras, né? Tem regras específicas de vedações ali, e agora a gente faz um regramento específico para elas, né? Considerando que a gente vai ter a regra do emissor, né? Que é essa que a gente está aqui discutindo, e a regra dos produtos, né? Que continuará sendo a instrução 600, né? No tocante aos CRAs, e a instrução 414 no tocante aos CRIs. Para essa também a gente está fazendo, propondo aqui alguns avanços relevantes em termos de atualização também no contexto dessa audiência pública. Então, a gente vai tratar de um registro específico, né, na condição de companhia securitizadora. Esse registro pode se dar tanto que a gente chamou de categoria S1 como S2, e a diferença entre elas é que a S1 vai poder se utilizar de emissões com ou sem patrimônio segregado, enquanto que a S2 apenas sem, né, a constituição de patrimônio separado. A gente passa a ter aquela estrutura clássica que a gente tem para os agentes de mercado, com 2 diretores, né, com 2 linhas de defesa, sendo necessário a existência de um diretor de compliance, né, para fins de obtenção do registro. A gente traz vedações e regras e normas de conduta também bem típicas de prestadores de serviço, traz segregação de atividades, necessidade de controles internos. Um ponto que a gente trata também com alguma especificidade é a questão de contratação de prestadores de serviços, diferenciando, né, o que fica como responsabilidade das companhias securitizadoras quando esse prestador de serviço é já um agente regulado pela CVM, né, como escritores, custodiantes, e quando ele não é, e aí, né, retendo essa responsabilidade por parte das companhias securitizadoras. E também tratamos de alguns pontos importantes que vêm surgindo, vêm sendo debatidos com mais intensidade, como, por exemplo, a possibilidade de substituição, né, das companhias securitizadoras, em que hipóteses isso pode ocorrer, quando isso efetivamente é um movimento legítimo e a gente reconhece na normatização ou não. Então, questões que passaram, né, a ser debates relevantes recentemente e que a gente incorpora aqui na regulação. Então, assim, acho que de uma primeira apanhado geral, acho que era isso que eu queria trazer, e é claro, a gente está aqui à disposição para debater aspectos mais específicos e outras questões que a CVM possa trazer aqui para o debate com o mercado. Obrigado, Antônio. O Sérgio, né, que ia ser o moderador, ele entrou, mas caiu de novo, então vamos seguindo aqui. Só queria relembrar ao público que, caso vocês tenham qualquer pergunta, né, para endereçar para o Antônio, para a Flávia, fique à vontade para utilizar o chat, que eu ou o Pedro Paiá, que também está acompanhando a gente aqui, a gente passa para eles, tá bom? E aí, Flávia, eu queria, se você pudesse passar a bola para você, se você pudesse elaborar um pouco, queria ouvir a sua opinião, principalmente sobre a questão da substituição das securitizadoras. Vamos lá, obrigada. Até vou dar um passo atrás para falar da questão da substituição, que o Antônio até mencionou. Na minha opinião, quando eu vejo essa proposta de norma que a CVM está trazendo, acho que ela tem um caráter educacional implícito muito grande, né? Porque na medida que as securitizadoras não estavam sendo reguladas especificamente, elas eram um bicho um pouco desconhecido para o mercado em geral. Conhecido e desconhecido, né? Todo mundo já viu, já comprou um CRI, um CRA, existe a securitizadora, mas, de fato, entender o papel desse agente, o que ele é do ponto de vista legal, quem fiscaliza, o que fiscaliza, quais são as responsabilidades, né? Onde é que essas responsabilidades se distribuem na cadeia. Eu diria que, muito provavelmente, isso não está claro para a grande maioria do mercado, porque, de fato, acho que nunca foi colocado dessa forma, né? A gente tem a companhia securitizadora, por exemplo, no caso da imobiliária, que foi a primeira sendo constituída por uma lei, mas a lei cria a companhia securitizadora, o certificado de recebível, e aí trata de vários outros dispositivos que, no fundo, o foco na securitizadora acho que nunca tinha sido dado, né?
E aí, quando a gente fala desse educacional, e eu achei fantástico, acho que a CVM foi muito didática na forma que ela colocou a norma, justamente sabendo que tem um papel um pouco educacional ali, a CVM, quando ela endereçou, e eu nem tinha muita clareza se a CVM endereçaria de forma tão explícita essa questão da substituição, eu achei ótimo, porque para mim isso aqui tem, de novo, é uma questão educacional, né? O que são as companhias securitizadoras? As companhias securitizadoras, elas são emissores de títulos de renda fixa, né? De CRI, de CRA ou de debênture. E na prática, no papel de emissores, você não tem como substituir, né? Eu não posso comprar uma debênture e substituir o emissor daquela debênture. O que está por trás dessa discussão de substituição é uma questão que é muito particular das securitizadoras, que, junto do caráter de emissora, são também uma espécie de prestadores de serviço, né? O mercado adora comparar com outros mercados, etc., mas a securitizadora, da forma da legislação brasileira, você não compara de forma igual, por exemplo, com um trust nos Estados Unidos. Lá você tem a figura do trust, do emissor, e você tem uma figura muito clara do servicer nas emissões. Da forma como as nossas securitizadoras foram criadas, ela acumula essa função de agente de prestação de serviço com relação aos recebíveis lastros de uma emissão, às garantias. Então, ela é agente de cobrança, né, direta ou por meio de terceiros, ela é um agente de garantia. Então, ela tem, sim, além do caráter de emissor, esse componente, e que ele é bem relevante na medida que as operações de securitização tendem a ter prazos longos, né, o papel de prestador de serviço, ou a qualidade do serviço, ela é muito relevante. Então, surgiram no mercado alguns questionamentos sobre substituição, e na maioria deles é uma substituição motivada pela insatisfação com a qualidade do serviço, e eu achei ótima a forma como a CVM trouxe na norma. Então, de alguma forma, a CVM está, talvez não explicitamente, mas indiretamente, remetendo à lei, onde ela diz ali que existe uma possibilidade clara na lei, onde a lei fala, inclusive, que o agente fiduciário, né, ele pode assumir ali a gestão daquele patrimônio separado em caso de insolvência da companhia securitizadora, e que ele pode transferir isso para um outro agente do SFI, então poderia assumir e transferir para uma outra securitizadora. Isso já aconteceu no nosso mercado, como sempre, tudo tem um monte de nuances, né? Não foi propriamente caso de insolvência da securitizadora, mas teve um caso de recuperação judicial, onde efetivamente isso aconteceu e foi super bem sucedido. E o que eu entendo da CVM, quando ela coloca esse assunto na norma, é que ela pontua claramente, olha, existe aqui a possibilidade, que a lei já deixa claro que pode ter essa transição, mas ao trazer esse tema, indiretamente a CVM deixa claro para o mercado o seguinte, é nessa hipótese. E outras hipóteses, talvez você, investidor, mercado, coordenador, devesse saber e procurar entender quem é aquele emissor, de quem você está comprando aquele título, sabendo que essa troca, essa substituição não ocorre como ocorre com a substituição de um administrador de fundo ou de um custodiante, que são prestadores de serviço mais clássicos ali da cadeia. Então, no fim do dia, eu acho que a forma como a CVM colocou é bem-vinda, é bem recebida. Eu tenho um comentário muito sutil ali, eu talvez não usasse o verbo substituir, porque me parece que essa prerrogativa da lei não é nenhuma substituição, você assume efetivamente, né, ali. A substituição acordada, ela pode, assim, a CVM está tratando, eu entendo que mesmo que a CVM não tratasse, eu posso desfazer um regime fiduciário na minha securitizadora, transferir aqueles créditos, ceder os créditos para outra securitizadora, emitir uma nova série de certificado, de debênture. Então, isso já é feito no mercado hoje, e a CVM trouxe uma clareza de que isso pode ser feito, né? Se todas as partes estiverem de acordo, esse é o movimento correto, que, de novo, na minha cabeça não é uma substituição, de fato existe uma cessão de crédito, uma emissão de um novo recebível, mas eu acho que é um debate importante, e foi importante a CVM ter dado essa clareza, porque era algo até então muito desconhecido do mercado. Muitos dos pleitos talvez não tivessem ido até a essência da companhia securitizadora para entender esse caráter de emissor, e daí nasce essa dificuldade de você simplesmente substituir. Obrigado, Flávia. Sérgio, você está
Tá aí? Tá conseguindo falar? Bom, acho que a gente permanece ainda com algum problema lá com o Sérgio, então vamos continuando aqui. Antônio, sobre essa questão, né, da substituição da securitizadora, você, né, como CVM, você tem algum comentário aí a acrescentar? Tenho sim, Leonardo. Acho que é um ponto super relevante, né, que esse da substituição, e a Flávia trouxe bem, né, o contorno aí da discussão. Né? Existe, né, quando a gente faz uma comparação que é muito natural, né, com veículos de fundos de investimento, principalmente o FDIC, né, que é talvez o mais próximo, mas é uma plataforma que funciona para todos os fundos. Né? O cotista ele tem uma liberdade muito grande de se reunir em assembleia e trocar, né, os prestadores de serviço, né, notadamente aí, fazendo essa aproximação, até mesmo o administrador do fundo, que é o grande player, né, o grande maestro do funcionamento do fundo de investimento, como a plataforma regulatória da CVM está construída. Então, houve casos, né, recentes em que a CVM se deparou com essa situação. Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, também se deparou com essa situação de eventualmente fazer um paralelo, né, com o regime dos fundos de investimento e ter um entendimento de que haveria a mesma flexibilização, né, que existe para os fundos, para o caso das companhias securitizadoras. Né? E a gente achou que era um ponto meritório de trazer esse esclarecimento aqui. E aqui é importante dizer, a companhia securitizadora ela é a emissora, né? E aproximando com as companhias, você não troca a debênture, né, de uma emissora para a outra emissora. Por outro lado, também, a debênture não tem um patrimônio segregado do patrimônio daquela companhia, que né, isso fosse eventualmente possível. Aqui é possível, né, nos casos de emissão do patrimônio segregado. A lei, né, traz duas hipóteses expressas em que isso pode ocorrer. Né? Então, na hipótese lá de insolvência dos bens do patrimônio separado, na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, isso é possível. Então, aqui a gente achou importante trazer isso para a nossa regra e trazer eventuais outras hipóteses que podem estar disciplinadas no termo de securitização. Lembrando que o termo de securitização é um documento, né, de emissão da securitizadora, é ela que escolhe a redação que vai estar ali, então ela que vai escolher as possibilidades que ela está mais ou menos confortável em eventualmente aceitar, né, uma substituição e passar adiante, né, a administração daquele patrimônio separado, e sempre com a concordância dela. Se houver alguma outra situação não prevista no termo, a companhia securitizadora emissora vai ter que concordar, e é claro, sempre com a aprovação em assembleia. Então, são a amarração que a gente fez para trazer esse conceito para dentro da regra e dar uma previsibilidade de quando isso pode ocorrer, como isso pode ocorrer. Tá bom, obrigado. Se eu queria, então, agora, na verdade, dar um passo atrás, tá? E aí, Antônio, continuando com você com a palavra, que um dos primeiros pontos que você trouxe, né, foi a questão da separação, né, dos dois tipos, né, de registros que as companhias securitizadoras vão poder ter, né, com essa nova norma. E eu queria, na verdade, trazer duas perguntas aqui que eu entendo que elas estão relacionadas com esse tema, tá? Perguntas do público. Então, a gente tem a pergunta do Clóvis Amaral, que ele fala o seguinte: a futura norma das securitizadoras também irá valer para as securitizadoras de ativos empresariais, que atualmente não é regulada pela CVM? E aí a outra pergunta, tá, é do Helder, e ele pergunta o seguinte: securitizadoras de recebíveis que funcionam como uma factoring, né, ou um FDIC, terão alguma regulação? Tá? Beleza. Bom, gente, a ideia aqui da CVM, né, e a norma foi construída dessa forma, foi de estabelecer uma plataforma
para atividade de securitização emitida publicamente. Seja ela feita, né, por meio dos dois certificados que usualmente a gente tem hoje, né, que são os CRIs e os CRAs, e a norma está preparada para eventuais outros que venham a ser criados, né, pelo legislador, então, outros que a gente já ouviu falar, como recebíveis educacionais, né, se a lei, né, for editada e tiver uma previsão de uma emissão de um certificado de recebíveis educacionais emitido pela companhia securitizadora, vai encaixar, né, nessa plataforma que está aqui. A norma também foi construída para abarcar hoje as companhias, as emissões, né, de operações de securitização feitas por sociedades de propósito específico, né, são os securitizadores financeiros, né, que emitem dessa forma e emitem debêntures. Né, elas não emitem os certificados, né, os CRIs e CRAs, elas não têm a previsão legal ainda da possibilidade de emissão com um patrimônio separado, dentro de um regime fiduciário. Isso até há uma discussão que está ocorrendo, né, entre a CVM, entidades de mercado e entidade, né, e o governo, né, o Ministério da Economia, para ter um arcabouço regulatório também que permita a essas securitizadoras financeiras terem uma plataforma legal e regulatória que permita a emissão com base em patrimônio separado, mas não é o caso hoje. Hoje elas emitem debêntures, mas elas estão aqui sim, né, dentro desse arcabouço regulatório, né, estariam sendo aqui abarcadas por essa categoria S2 que a gente criou, né, para tratar exatamente dessas emissões sem patrimônio segregado, mas emissões de securitização, ou seja, você está de fato ali dentro do racional de uma operação de securitização. Então, a norma, ela de fato é bem ampla e abarca aí, acho que os dois pontos aqui, né, factoring com certeza, e aí ativos empresariais, imagino que sim também, né, se forem dentro do contexto das securitizadoras financeiras, estariam aqui dentro também. Tá, obrigado. Flávia, você tem algum comentário sobre o que você, sobre essa iniciativa? Como é que você está vendo isso? Eu acho que essa foi a grande surpresa, né, da norma. Eu até imaginava que a CVM daria esse passo em algum momento, mas talvez não estivesse esperando para agora, tá? Então, acho que a CVM, e eu até diria que foi uma surpresa positiva, tá? Acho que a CVM está se antecipando aqui a um mercado de securitização pelo qual a gente vem brigando, que no fim do dia está sendo discutido aí entre hoje e amanhã, né, ao longo de todo o evento de vocês. Acho que o que se discute aqui de uma forma mais ampla é o desenvolvimento, para onde vai, como é que a gente faz para acelerar esse desenvolvimento do mercado de securitização no âmbito do mercado de capitais no Brasil. E a CVM deu um passo à frente, ela se antecipou, porque eu imagino, enfim, isso já vem acontecendo ali, algumas provocações pontuais, que, de fato, a securitização via companhia securitizadora, via títulos de renda fixa, né, ela tem um escopo muito maior do que só os CRIs, os CRAs e as debêntures financeiras, e para qualquer tipo de securitização, se eu tenho um título emitido por uma securitizadora, o conceito mãe que a CVM quis trazer aqui na norma, que enfim, acho que são dois pilares, né, um pilar que é de governança das companhias securitizadoras e o outro que é de transparência informacional com relação aos lastros, né, e aos títulos para os investidores, me parece que conceitualmente eles se aplicam para qualquer securitizadora, né? Então, eu achei ótimo a CVM ter se antecipado e estar olhando para frente, né? Acho que um regulador que olha para frente é muito melhor do que aquele que só fica olhando para trás e 2, 3, 4 anos depois do mercado travado vai lá e cria o mecanismo. Acho que, e até, enfim, você vê, com pouco tempo de debate aqui, as duas perguntas que surgiram foram do mesmo tema. Eu acho que vai ser o tema mais polêmico, eu diria assim, porque a gente está abarcando numa norma da CVM entidades que não estavam sob regulação da CVM como um todo, tá? As companhias securitizadoras imobiliárias e agrícolas já estavam. Então, talvez para essas não são tão surpresa, mas para as outras acho que é uma surpresa. Talvez seja um ponto onde
caibam inputs do mercado em geral para a CVM poder refinar a norma, visando manter o pilar de governança da securitizadora e manter o pilar de transparência, mas sem que isso represente encarecer ou burocratizar demais o processo. Então, me parece que esse é um tópico que deve receber muito comentário do mercado e que talvez caibam ajustes, mas, no fim do dia, me parece saudável para o mercado você ter esse pilar de governança uniformizado, porque hoje você pode ter uma securitizadora imobiliária emitindo um CRI de 10 milhões sob uma determinada governança, e você pode ter uma securitizadora emitindo debêntures de bilhão do outro lado, e sem necessariamente ter essa governança do ponto de vista de estrutura, de mitigação de conflito, de responsabilidades claras, e o regime informacional também, que acho que o FDIC já tem um regime informacional bastante amplo. Nos certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, a gente vem melhorando, né, junto com a CVM. Acho que agora a CVM expande essa questão do regime informacional para todos. Então, acho que é bem-vindo, deve ser um tema um pouco mais polêmico, mas me parece que com alguns ajustes ali pode ser uma iniciativa bastante boa para o mercado. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a gente até, quando a gente estava discutindo, né, um outro painel aqui desse evento, né, que é a regulamentação do mercado de FDIC, né, o que a gente chama aí da nova 356, enquanto a gente discutia, uma coisa que surgiu, né, uma vez que a gente está tendo, né, esse avanço, né, da regulamentação da securitizadora, que vai, né, abarcar, né, diversos tipos, né, de securitização, e a gente tem essa norma também do FDIC que está vindo aí, só para, sem a gente nem discutiu isso antes, né, mas assim, faz sentido uma norma para securitização como um todo, que incluiria também FDIC, securitizador com a mesma norma, tá certo que são veículos, né, completamente diferentes, cada um tem sua peculiaridade. Mas não sei, faria algum tipo de sentido isso? Não sei o que vocês acham, Antônio, Flávia. Eu acho assim que os princípios eles não podem ser conflitantes, né? Eu acho que não faz sentido você ter uma abordagem regulatória diferente, né? Acho que você tem que ter uma mesma direção, né? Uma mesma lógica no que você está fazendo, solicitando em termos de informações, né? Acho que o conjunto informacional você tem que buscar ao máximo, né, uma semelhança, um alinhamento, mas eu acho que não cabe juntar numa norma só. Eu acho que o FDIC ele opera dentro, né, da plataforma de fundos de investimento, ele tem toda uma particularidade, a partir disso, prestadores de serviços diferentes, formas de funcionar diferentes, direitos também diferentes. Então, eu acho que não dá, ia ficar um emaranhado ali de regras que ia gerar uma certa disfunção aí no funcionamento do mercado. Mas eu concordo que você tem que olhar para a mesma direção, considerando que são veículos de securitização, e acredito que esse vem sendo, né, o esforço da CVM, de alinhar ao máximo os conceitos e como essas regras devem funcionar. Eu concordo, Léo. Enfim, eu deixei, obviamente, o Antônio falar. Talvez, se ele falasse diferente, eu ia ser mais tolhida no meu comentário. Mas eu acho que, apesar de tudo ser securitização e do ponto de vista informacional, a gente ter um norte único, né? Então, da mesma forma que a CVM vem exigindo uma granularidade de informação maior para o FDIC, acho que faz sentido ser exigido para a securitizadora, mas a essência dos produtos, dos títulos, né, do valor mobiliário, ela é muito distinta, né? Um cotista de um FDIC, ele é condômino, né? Ele é dono de uma fração daquele todo, daquele ativo e daquele passivo. Por mais que a gente tenha uma série de FDICs com características de renda fixa, na medida que você faz emissão de cotas sênior, na prática, ele é renda variável. Você tem equity daquele negócio, né? Enquanto num certificado ou numa debênture, você tem uma renda fixa. O titular do crédito lastro, né, no caso de um FDIC, é do FDIC que é do investidor.
No caso de uma securitizadora, o titular do crédito é a securitizadora. O regime fiduciário, por exemplo, o que ele faz é você criar um carimbo jurídico de afetação de ativos com relação a determinados títulos para não ter contaminação. Mas a essência é que a securitizadora ela é titular ali primariamente daqueles ativos e ela, no que ela emite um título de securitização vinculando a determinados ativos, ela está carimbando, né, que o recebimento daquele crédito vai fazer frente a esse passivo específico. Mas o investidor, ele tem aqui um título de renda fixa. Então, eu acho que essa essência, ela é muito distinta, é ela que está por trás do debate da questão da substituição da companhia securitizadora e de alguns outros aí que surgiram na discussão da norma, e eu acho que se você junta, você confunde de novo. Então, a segregação, ela me parece importante para você, e até para o investidor ter essa clareza, né, do que o que diferencia os dois produtos, porque acho que o mercado entende muito melhor o que aproxima do que o que diferencia. Então, e na parte informacional, essa sim, seja a CVM ou seja o próprio mercado, né, por si só, deveria caminhar cada vez mais para padrões semelhantes, até assumindo que o investidor de uma cota de FDIC poderia ser um investidor de um certificado também, e que ele deveria encontrar uma harmonia, né, na forma como as operações são reportadas. Obrigado, Flávia. Eu fiz a pergunta, mas eu concordo com vocês. E como o Antônio mencionou, né, a gente, na verdade, vê, né, as normas caminhando, né, no mesmo sentido, mas, obviamente, né, cada uma resguardando, né, suas particularidades. Né? Quando a gente pega a 600, né, a gente vê que várias coisas que agora, né, o CRI e o CRATEM é coisa que o FDIC já tinha alguns anos. Né? E eu acho que o inverso também vai acontecer. Né? É provável que o FDIC também, na nova norma, né, ganhe algumas coisas que as securitizadoras tiveram com a 600, né, e com essa norma que vai estar vindo agora. Agora, você mencionou agora, Flávia, essa questão de um pouco, né, de dados, aí, de informação. Eu queria perguntar para vocês, em termos de informação, dados que vão ser disponíveis, né, para os investidores, né, para o público de uma forma geral. Vocês sabem que essa é uma questão muito cara para o Okibar, né? Existe alguma coisa alguma previsão de mudar alguma coisa, ter alguma coisa em vista, ou não? É suficiente os dados que a gente tem hoje? Não, não é suficiente, tá? Então, essa é a pergunta fácil de responder, eu não tenho dúvida de que hoje não é suficiente e que isso, eventualmente, é um dos entraves aí para um mercado mais desenvolvido, para a gente trazer novos investidores, etc. Mas o que é a minha visão? E aí depois o Antônio pode trazer um pouco a visão da CVM também, tá? Eu acho que a CVM vem nessa norma, botando o pé um pouquinho mais dentro desse assunto, tá? Então, ela trouxe, sim, a questão do regime informacional de novo, né? Na Instrução 600, ela trouxe a questão, ela criou o regime informacional do CRA e do CRI de uma forma mais específica. Ela que traz a questão do regime informacional do emissor, e até simplificando e tentando tornar obrigatórias as informações que, de fato, vão ser úteis para alguém, e simplificando em muitos outros aspectos, mas entendo eu que até mesmo para poder exigir que a parte informacional dos ativos seja realmente cada vez melhor. Tá? Então, acho que a CVM está, de novo, dando mais um passinho. Mas a minha opinião aqui é que a gente também não deveria precisar só da CVM para isso. Né? Acho que a CVM... a exigência informacional da CVM, eu acho que ela vai até um determinado momento, e a CVM está deixando isso claro, né? A obrigação de prestar informações é da securitizadora, você tem que dar informação com relação à performance do lastro, com relação à garantia, etc. Mas eu acho que esse é um item que o próprio mercado deveria demandar, e as instituições aí, participantes do mercado, deveriam correr atrás para atender. Então, eu nem espero que a CVM traga em norma uma exigência informacional que atenda a todos os pleitos de vocês aí da Okibar, ou do mercado, ou do investidor estrangeiro, que tem muita demanda. Eu acho que a CVM vai dar sempre um norte ali e uma questão de padronização, mas cabe ao mercado também
trazer essas demandas e ajustar. E aí, na medida que você fica mais claro, né, a CVM está deixando claro a cadeia. Você tem a companhia securitizadora, que é um emissor, e que, além de emitir aquele título e ser titular daquele crédito, ele vai prestar esses serviços de gestão, digamos assim, dos recebíveis lastro, e vai ser responsável por prestar informação ao mercado. Então, indiretamente, a CVM está dizendo, investidor, quando você for comprar o título, pergunte antes ao distribuidor que está te oferecendo como é que é o regime informacional daquela securitizadora, entenda que tipo de informação ela presta, de que forma ela presta, com que periodicidade ela presta, inclusive além do que está exigido pela CVM, e de alguma forma o mercado deveria se regular nesse sentido. Então pode ser que determinadas operações demandem um regime informacional mais simples e que os investidores estivessem super confortáveis com securitizadoras que fizessem só o que a CVM está pedindo. Em compensação, você tem, enfim, investidores... hoje, a minha visão é que os mais exigentes nesse sentido no nosso mercado são os estrangeiros, tá? Porque talvez tenham outro parâmetro de comparação. E aí, se o investidor estrangeiro chega, quer comprar uma operação, e ele fala, eu vou comprar, deixa eu entender quem são os emissores do mercado e quem é que faz essa prestação de contas e tem esse regime informacional compatível com a forma como eu quero receber. Né? Então, eu acho que isso é uma curva, e se isso for acontecendo, né, se os investidores aprenderem a demandar, obviamente as securitizadoras vão correr atrás para atender, pode ser até que a gente tenha nichos e tenha operações destinadas para umas ou para as outras, mas o mercado deveria se regular e se balizar nisso. Né? Eu acho complicado o mercado só exigir da CVM isso. Né? Acho que a CVM vai colocar ali um piso, mas cabe ao mercado, investidores, coordenadores, securitizadoras, enfim, players em geral aqui, subirem espontaneamente aí essa barra independente de regulação. Não sei se você concorda, Antônio. Concordo e acho muito interessante essa visão. Né? Acredito que a audiência pública é talvez o fórum mais adequado para a gente avaliar de fato, né, o que a gente tem como proposta aqui de regime de disclosure de informação, né, o que está adequado, o que a gente pode avançar. É claro que tem um trade-off aí, né, do quanto você avança e o quanto você gera, né, de custo, né, para as companhias securitizadoras, né, na produção daquela informação. Então, essa sensibilidade, acho que do investidor é o mais importante, né? E é ótimo ouvir esse seu comentário de que, né, o investidor estrangeiro que vem aqui, aperta mais, eu quero isso aqui, não estou recebendo isso aqui da forma ideal. Então, a CVM está aqui para dar os passos, né? E se for o caso, a gente vai impor outras condições, mas a gente vai sempre olhar esse equilíbrio, né? E se você tiver uma dinâmica de mercado que já, por si só, demande e seja suficiente para a produção de certas informações, seria o modelo ideal, né? O regulador nem precisaria trazer uma regulação mais específica. Mas, de toda forma, a gente tem aqui, nessa audiência pública, né, a replicação dos modelos que a gente já tem hoje, para o CRI e para o CRA, né, trazendo para as regras específicas, o que antes estava na 480, né, que era a regra das companhias, dos emissores, né, de maneira geral, e quando a gente põe a audiência pública, está aí, né? Tá na mesa para ser questionado, para ser aprimorado, para receber sugestões de aprimoramento, e a gente traz um regime novo também, mais específico para aquelas emissões que não contam, né, com o patrimônio segregado e que até então não tinham uma disposição mais específica de que tipo de informações necessitam de ser dadas transparência para o investidor. Então, acho que é um excelente momento para que se faça essa análise e se avalie, né, onde a gente ainda precisa avançar para chegar nesse piso aí que você comentou. Legal. Acho que vou manter ainda aqui um pouco nessa linha de dados, né, informação, padronização, que foi uma palavra também que acho que a Flávia mencionou. Eu vou colocar a pergunta do Eduardo, né?
E aí eu acho que eu entendo que ele volta também um pouco ao outro ponto que a gente falou, né, dos tipos de securitizadoras, né, e eu queria entender, né, em relação a essa questão de dados, né, e esses diversos tipos de securitizadoras, eu acho que juntando isso tudo, a gente chega na pergunta do Eduardo Lemos aqui. Ele fala o seguinte, eu vou ler ela integralmente, está um pouquinho grande. Sentimos realmente uma necessidade muito grande de padronização de um aging list, entre parênteses, créditos em atrasos inadimplentes, sobre os créditos lastros destas debêntures financeiras. Qual é o feeling de vocês quanto à sensibilidade dessa não padronização no âmbito de análise de risco dessas emissões? Vocês conseguem fazer um comentário sobre isso? Olha, Léo, assim, acho que a questão do aging, acho que nos recebíveis, né, nas operações pulverizadas, ela é uma das informações que realmente é relevante, né, para o investidor. Ele sempre olha quando ele compra o título, né? Ele olha o que é essa performance histórica ou a performance esperada daquela carteira. Então, acho que acompanhar isso é importante para ele entender está ou não performando dentro das expectativas e o que está sendo feito. E essa é uma informação que, ao meu ver, já está sendo contemplada nas informações que a CVM está incluindo como obrigatórias, tá? Então, isso já vale para o CRI, para o CRA. Então, a informação... se eu não me engano, ela é inclusive mensal, com relação à performance de recebíveis em atraso, etc., ali, né, esse aging do atraso, isso, se eu não me engano, já está nas informações que a CVM está passando a exigir para todos os títulos de securitização. Me parece que é o básico mesmo, né? Acho que quem fez a pergunta tem toda a razão, acho que essa é a informação básica para você conseguir analisar uma operação no mercado. Dali, quem sabe, a gente não caminhe para ter uma base de dados mais granular, mais ampla, para que, de fato, o investidor que compre um papel no secundário, por exemplo, possa usar o seu modelo e precificar aquele papel de acordo com as suas premissas, mas conhecendo bem o que está por trás, né, o que é aquela carteira, o que compõe, qual o histórico, etc. Perfeito, Flávia. Meu entendimento também, que para o CRI e para o CRA isso já tem. Eu só queria entender, aí talvez o Antônio pudesse comentar, se os outros tipos, né, de securitização, né, também estando incluído, né, nessa norma de securitizadora, esse tipo de informação que já é exigido do CRI-CRA também vai valer para as outras securitizadoras? Como é que você vê isso? A gente está incluindo aqui expressamente, né, no anexo para as emissões que não contam com um patrimônio segregado, né, para a securitização financeira. A gente tem um novo anexo aqui que deve ser prestado, né, mensalmente, né, que constam essas informações. Novos certificados, eu imagino que a gente vai ter que ter um anexo mais específico para eles, né, mas que, em tese, devem aí seguir o padrão que a gente já tem de informação para o CRI e para o CRA. A gente só não tem alguma coisa agora porque a gente não sabe qual é a letrinha, né, que vai vir na sequência aí dos CRs. Né? Mas, enfim, seria algo a ser replicado na sequência. Mas o ponto aqui que eu acho que vale é comentar que a gente já fez essa previsão dessa extensão aí para as emissões que não contam com patrimônio separado. E, novamente, se houver o entendimento, né, e a sugestão de que isso pode ser aprimorado, o momento é esse agora da audiência pública. Tá bom. Eu acho que assim, então presente, se eu puder trazer um último tema aqui para essa discussão, uma coisa que de vez em quando, né, a gente ouve falar no mercado, né, é a questão de como, né, como que os recursos, né, que a securitizadora recebe, né, no patrimônio separado, se eventualmente, né, quando ela aplica, né, esses recursos, né, advindo, né, do pagamento dos direitos creditórios, se ela pode ou não, né, tomar posse, né, desses recursos, ou se isso pertence ao investidor. Se você pudesse, Flávio, Antônio, se vocês pudessem explicar um pouco essa questão e depois falar, né, o que vocês pensam disso? Bom, posso começar e depois o Antônio traz
a posição dele está aí mais pelo olhar da CVM, tá? Essa questão, Léo, acho que aí a gente volta para o que eu comentei de que a securitizadora e um título de securitização ele é intrinsecamente diferente de um FDIC, né? Então, assim, num FDIC, na medida que o investidor ele tem o equity, né, o ativo e o passivo daquele fundo, daquele veículo, o que tiver de receita que sobejar, é o esperado, ou o que tiver de despesa a mais, tudo vai impactar naquela cota. Não é à toa que a cota tem marcação diária, etc., porque, de fato, você tem ali, como se você tivesse uma empresa, né? Você tem uma entidade cujo preço varia em função de quanto valem os seus ativos e os seus passivos o tempo todo. Quando a gente fala de um título de securitização, de novo, a gente tem uma renda fixa. Então, ao invés de ter uma renda variável com benchmark de remuneração, eu tenho um título com taxa de juros pré-estabelecida, né? Enfim, eu tenho inflação mais, CDI mais, percentual do CDI, mas eu já tenho uma remuneração dada. E as operações, elas tratam, cada uma na sua particularidade, de qualquer sobejo com relação aos créditos lastro, aos créditos necessários para fazer frente àquele passivo. Então, talvez da operação mais fácil da gente olhar é uma operação onde tem uma sênior e uma subordinada. Via de regra, o sobejo fica como remuneração da subordinada, né? Então, você tem lá a cascata de pagamento, você regula como saia e a ordem de prioridade de uso do dinheiro, e, na maioria das vezes, qualquer sobejo fica com a cota subordinada. Inclusive, eventual sobejo advindo de aplicação de caixa, né? Eventualmente, você, entre a data que você recebe o recurso e a data que a gente faz o pagamento dos certificados, pode ser que tenha ali algum intervalo de tempo mais relevante que justifique, que dê tempo de ter uma aplicação financeira daquele caixa, e quando eu tenho uma subordinada, na maioria das vezes é muito claro que esse rendimento ele acaba indo para a subordinada. Em outras vezes, e aí pensando quando eu não tenho uma subordinada, e aí eu vou para o exemplo mais simples, né? Se eu tenho uma securitização com um único lastro, então mensalmente eu recebo aquele lastro, um lastro de aluguel, pago as despesas, pago o investidor, e eventualmente tem sobejo de recurso, por exemplo, advindo do rendimento, as operações, via de regra, elas têm dois caminhos, né? Ou esse rendimento, ele tem uma previsão dele retornar procedente dos créditos, então, muitas vezes existe uma previsão ali de que você retorna ele procedente, ou ele, no fim do dia, faz frente ao que a própria lei 9.514, quando criou a securitizadora, já previu, de que a securitizadora pode ter uma remuneração residual, digamos assim. Então, no fim do dia, se ela fez frente aos pagamentos, você pode prever que a securitizadora faça jus a esse rendimento, né? Então, ou seja, eu te dei 3 exemplos onde tem 3 destinações distintas aqui. Onde é que eu acho que a preocupação da CVM, eu acho que ela está certa, tá? A CVM tem uma preocupação de transparência informacional, né? Então, deixe transparente para o investidor o que aconteceu. Então, assim, na prática, eu não acho, e eu discordo quando, enfim, ou numa leitura da própria audiência pública, ou quando a CVM eventualmente traz que o rendimento ele é do investidor, eu, do ponto de vista técnico, tá? E antes que eu seja apedrejada aqui, enfim, eu acho que, assim, pura e simplesmente, olhando para o lado técnico, isso não é verdade. O investidor ele comprou um título de renda fixa, um título que não vai render mais se a securitizadora conseguiu aplicar o caixa daquele lastro, né? Da mesma forma que ele não pode render menos se aquele lastro, ele só pode render menos em função de performance do lastro, né? A securitizadora também não pode aplicar em, sei lá, em Bitcoin, perder dinheiro e aí pagar menos, falar, olha, a remuneração foi negativa. Então, de fato, quando eu olho do ponto de vista técnico, o investidor ele faz jus ao lastro e, em alguns casos, a gente incorpora esse rendimento à garantia da operação. Então, tem caso que eu falo claramente, olha, o rendimento vai se incorporar à garantia, seja no fundo de reserva, etc., e vai ficar até o fim. Então, tecnicamente, o investidor de um título de renda fixa fazer jus a uma remuneração adicional, eu acho que está errado. Mas eu acho que a CVM, e aí é errado a forma, tá?
a forma, é a palavra, talvez. Porque eu acho que a intenção da CVM de dar transparência nesse processo, de simplesmente falar, olha, securitizadora, você é obrigada a deixar claro que não tem problema nenhum se o seu termo de securitização prevê que você vai devolver para o cedente. Isso é muito comum em operações de cribentures e crabentures, por exemplo. Não tem problema nenhum, mas deixe claro, inclusive nas suas demonstrações contábeis, né? Então, o que ela está pedindo ali é uma transparência nesse sentido. Então, eu divido a minha resposta, tá? Eu acho que, tecnicamente, não faz sentido você ter um título de renda fixa de securitização e querer que seja lastro desse título, mais do que o lastro. Eu acho que você pode sim prever incorporar como garantia, e a gente é um mecanismo de estruturação que já é utilizado, mas eu acho que ele não é lastro, tá? Então, agora, a exigência da transparência eu acho legítima, tá? Eu acho que o investidor ter não só a foto, né, mas o filme do que está acontecendo, né? Fala, olha, entendi, o recebível caiu no dia X, ele foi aplicado, ele rendeu, foram pagas todas as despesas de acordo com a cascata de pagamento, pagou a despesa, pagou os juros, pagou o principal do investidor. E aí o meu termo de securitização prevê que eu vou devolver para o cedente, eu devolvi. Isso me parece muito legítimo, essa demanda por essa transparência do processo. Antônio, pode me dar bronca. Não, acho que a gente está concordando aqui, a gente está super alinhado. É isso mesmo, o movimento aqui da CVM foi um movimento de transparência. A gente está convergindo aqui, é um título de renda fixa, tem um índice de referência de remuneração, né, do detentor, do CRI ou do CRA, conforme o caso. Ele vai receber, né, com base nesse índice de referência. E a gente tratou dessa situação específica em que existe um descasamento aí entre a securitizadora receber esses recursos, né, advindos dos direitos creditórios e pagamento, né, para os investidores. E é claro, né, que nesse intervalo existe a possibilidade de realizar operações financeiras. Não faria até sentido você imaginar que o dinheiro vai ficar parado lá. E o ponto que a gente quis trazer é que fique claro, né, que a securitizadora deixe claro, dê transparência, né, para o destino desses recursos, né, o que vier né, de rendimento, né, dessa aplicação financeira, o que vai ser feito com isso? Deixe claro, no termo de securitização, nas demonstrações contábeis. O ponto é somente esse. Legal, gente, obrigado. A gente ainda tem 3 minutos. Eu queria, primeiro, parabenizar a CVM, né, por essa audiência pública. E aí eu queria deixar esses 3 minutos aí para o Sérgio, de repente, se quiser falar aí. Tive que assumir aqui no susto, Sérgio. Se quiser fazer algum comentário aí. E também para Flávio e para o Antônio, se eles tiverem alguma palavra final aí, tá bom? Eu começo pedindo desculpa para todos, grato pelo convite pelo UFBAR. Eu não consegui participar, eu consegui ver um pouco, peço mil desculpas aí aos males às vezes tem o bom da tecnologia e aqui, de certa forma, não consegui assistir, peço desculpas aí, tanto para a Flávia quanto para o Antônio, quanto para os colegas da UFBAR. Tá? Um pouco que eu consegui ver era muito do que a gente conversou, acho que um avanço relevante, a importância bastante relevante para o nosso mercado de capitais e tratar ele com todas as regras, né? Então, ou seja, tinha muita regra esparsa. Acho que pela primeira vez a gente consegue ter um pilar aí que agora vai ser importante para novas securitizadoras, aí todo mundo que vem ao mercado, para o mercado de securitização, acho que vai ser bastante relevante. E parabenizar a CVM, e só eu brinco com o Antônio, que sempre que eu falo com ele, a gente está cobrando alguma coisa, né? Pedindo alguma coisa para o regulador. Então, agora acho que também a gente pensar um pouco nos outros aí, agentes de mercado, então administrador fiduciário, agente fiduciário, que a gente já mexeu um pouco, para pensar neles também, mas a regra realmente, acho que como foi falado aqui, é bastante completa, bastante densa, como sempre, bastante discutida com o mercado, o aspecto, acho que de mercado, para eu falar um pouco, muito importante, é o disclosure que a gente vai dar agora da securitização, a forma bastante clara de como tem que ser feito esse disclosure, os pontos que a gente tem discutido. Então, de certa forma, aqui primeiro realçar desculpas aqui, mas parabenizar de novo a CVM e obrigado pela Flávia. E a Flávia, com certeza,
fez um ótimo papel, e tenho certeza que você, Leonardo, me substituiu à altura. Foi até melhor aí para o público ter tido você do que a minha presença. Flávia, por favor. Uhum. Acho que só para a palavra final aqui, acho que aproveitando que a gente tem um público aqui bastante, né, diversificado, só queria dividir a minha visão de que o mercado de securitização ele tá só começando, né? Apesar de ser um mercado de 20 anos, numa curva de desenvolvimento que a gente pode atingir, olhando o tamanho, né, da economia que a gente tem no Brasil, o tamanho do nosso mercado de capitais frente a outros países comparativamente, então me parece que a gente ainda tem muito para crescer nesse mercado. A proposta da CVM de normas que endereça bastante bem isso, acho que ela traz claramente uma semente para um mercado que ainda não se desenvolveu, que ainda vai chegar lá, e ela já está deixando a norma pronta, seja para outros títulos de securitização, né, outros certificados, seja para a gente trazer ali, e aí isso tem que ser lei, né, mas já existem algumas discussões para a gente tentar trazer o conceito do regime fiduciário para as outras securitizações, acho que foi bastante bem testado no CRI, no CRA, e sem dúvida traria uma segurança muito grande para a securitização financeira, para a securitização de recebíveis comerciais, enfim, e as outras que venham por aí. Então, a minha provocação nesse sentido é para que as pessoas efetivamente contribuam e participem, seja participar da audiência diretamente, dá trabalho ficar escrevendo comentário, mandar para a CVM, mas tragam os pleitos, tragam as críticas. Acho que a CVM está abrindo uma janela aqui, deixando claro o que é a securitização do lado de dentro, né? Quem é a securitizadora, que é esse agente que está no meio, quais são as responsabilidades, né? O que ela faz, o que ela deveria fazer, e aí do outro lado, o investidor, né? Ele começa a entender o que ele pode demandar, né? Aquilo que ele tem direito de saber, de receber, de acompanhar. Então, acho que a minha provocação aqui, Léo, aproveitando um público diversificado que vocês têm, para que os investidores efetivamente se manifestem, tá? E se não for diretamente para a CVM, eu deixo aqui as portas super abertas, enfim, meu contato deve estar aí em algum lugar, se não tiver eu coloco, mas, enfim, meu pessoal, da RBSEC, mas, enfim, eu sou diretora da Associação das Companhias Securitizadoras, a gente também está muito aberto para ouvir mercado, a palavra do investidor é muito importante. Então, teve a pergunta aqui com relação ao aging, mas muitas vezes falta provocação de mercado sobre o que o mercado quer. Então, acho que aqui fica só essa provocação para a gente aproveitar esse momento que a audiência pública está aberta e trazer as dúvidas, as ideias, as sugestões, para que a gente consiga endereçar da melhor forma possível, para que a gente tenha um mercado mais seguro e mais robusto aí para sustentar o crescimento. Antônio, pode encerrar. Estou de acordo, acho que é um momento muito célebre assim, no nosso processo de normatização, esse momento da audiência pública, que eu posso testemunhar aqui é que, em 100% dos casos, a regra fica melhor depois da audiência pública do que a gente tinha na cabeça antes. Sempre a gente aproveita, sempre a gente aprimora. E a gente tem muito pouca contribuição de investidores mesmo, de pessoas que se utilizam das informações que a CVM demanda, né, daqueles que produzem as informações. Né? A gente recebe muitas manifestações de associações, de entidades de classe, de escritórios de advocacia, mas essa visão do investidor, né, do que ele quer, né, saber do que ele precisa para tomar a decisão, a gente tem poucos comentários nesse sentido e aqui reforçando que todos eles serão muito bem-vindos. Né? A nossa ideia aqui, novamente, foi ter um reconhecimento das companhias securitizadoras, da importância delas, o papel fundamental que elas vão ter no crescimento do mercado de capitais, na geração de crédito para as empresas. Né? Fizemos um regime modulado e customizado para elas, que aqui agora está em teste aí na audiência pública. Então, a gente espera que essa regra seja, de fato, uma semente aí com crescimento desse participante tão importante como hoje a gente tem com os fundos de investimento, né, que tem uma indústria trilionária no Brasil e que são bem regulados, né,
no fim do dia, a regulação que dá a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento do mercado. E é isso que a gente espera aqui e aguardamos aí contribuições para a gente aprimorar o regime que a gente propôs. Então, muito obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigado, Sérgio. Contigo, Monique. Bom, queria muito agradecer primeiro a Flávia e o Antônio por participarem da sessão Kibara aqui com a gente. Agradecer ao Sérgio por ter tentado entrar, a gente viu que você não estava conseguindo, sem dúvida a sua participação fez muita falta, mas como você falou, digamos, é o mal do novo mundo, né? Mas ele substitui aquele avião que você podia ter perdido para participar presencialmente do Congresso da Alquibar. Então, imprevistos acontecem, e por isso também eu queria muito agradecer ao Leonardo, que entrou de susto, de surpresa, e, como sempre, entregou um evento incrível. Muito obrigada, Leonardo. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Já na sequência, já está rolando aqui na trilha educacional, aqui na parte das sessões, um curso sobre CRI, o papel do CRI no mercado imobiliário, e às 16 horas a gente se vê no painel de agronegócio. Então é isso, gente. Fica ligado na agenda lá na recepção e até daqui a pouco. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Até logo.